Muitas vezes, a verdadeira clareza não se trata de encontrar uma luz externa, mas de mergulhar profundamente em nossas próprias sombras. Carl Jung, um pensador notável, sugeriu que não há caminho para a consciência sem um certo desconforto. Antes que possamos realmente nos conhecer, tudo o que pensávamos ser precisa começar a se desintegrar. Este conteúdo não busca oferecer facilidades ou validar nossas percepções superficiais. É um convite para confrontar as partes de nós mesmos que evitamos e permanecer presentes, mesmo quando o silêncio se torna desafiador. Somente nessa quietude profunda da alma, o que é autêntico começa a se revelar. O despertar espiritual nem sempre começa com tranquilidade ou paz. Não é uma busca por clareza ou transcendência. Mais frequentemente, surge como um anseio profundo, um chamado que não pode ser facilmente identificado, vindo de um lugar ancestral e sagrado, não da mente. E não chega suavemente, chega como um terremoto, abalando os fundamentos do que pensamos ser. Desfaz tudo o que é familiar e seguro. A maioria das pessoas não avança além desta fase, não porque o corpo não consiga suportar, mas porque a identidade que construíram ao longo da vida começa a se dissolver. As histórias, os papéis, as máscaras, tudo se desfaz. O que resta é algo muito mais verdadeiro, algo que não podemos controlar, a nossa essência. Quando essa essência se revela, muitos recuam. Eles buscam formas de adormecer, retornam às suas antigas ilusões, voltam ao estado de inconsciência, pois a verdade real, não nos conforta, ela nos transforma. Ela desfaz nossas ilusões, remove a falsa sensação de segurança e nos liberta de crenças e sonhos que pensávamos ser nossos. Esta é a parte que raramente é contada, a parte que é omitida das histórias idealizadas sobre a iluminação. É o grito silencioso, a profunda transformação da alma ao perceber que o mundo que conhecia não faz mais sentido. Dizem que o despertar é luz, mas essa é apenas metade da jornada. A outra metade nasce na sombra, e uma vez que se cruza esse limiar oculto, o mundo não termina literalmente, mas inicia-se um processo de reavaliação existencial. Os significados que antes atribuíamos às coisas começam a desmoronar. A versão de nós mesmos em que acreditávamos começa a desaparecer. Nossos anseios, nossas ambições, nossas crenças, tudo o que antes nos sustentava se torna um eco vazio em um espaço que já não reconhecemos. Isso é o que Carl Jung queria dizer ao afirmar: não há despertar sem o próprio desconforto. Porque o despertar não chega em paz. Ele vem envolto em um processo de transição. Começa quando a vida que construímos começa a parecer uma ilusão, não uma ilusão maliciosa, mas uma necessária, uma estrutura que antes nos protegia de verdades que não estávamos prontos para enfrentar. Mas agora, uma parte mais profunda de você está pronta, uma parte ancestral
selvagem e sagrada, que se recusa a voltar a adormecer. Você não consegue mais ignorar o que viu. Os anseios que perseguia parecem pertencer a outra pessoa. As pessoas que antes pareciam familiares, agora parecem distantes, como se você estivesse em uma frequência diferente. Até mesmo os prazeres que antes o encantavam, agora parecem vazios, sem sabor. E o que resta é o silêncio. Um silêncio tão profundo que abafa a voz que você chamava de eu. Essa é uma profunda transformação do ego. E não é uma figura de linguagem. É uma real e intensa mudança psicológica de sua identidade. Se você resistir, o desconforto se intensifica. Se você lutar, pode parecer um caos. Mesmo que você se entregue, ainda assim passará por um processo de desconstrução. Mas dentro dessa desconstrução, há um vislumbre do que é duradouro. É por isso que muitos desistem, porque a velha forma de ser não se desfaz facilmente. Ela se apega, negocia e implora para permanecer. Ela tenta convencer você de que é apenas uma fase desafiadora, que você está perdido, e talvez por um tempo você esteja. Isso ocorre porque o mapa que lhe foi dado nunca teve a intenção de levá-lo de volta a si mesmo. Você foi ensinado a se encaixar, a alcançar o sucesso, a seguir um padrão, mas ninguém lhe ensinou a ser autêntico. Ninguém lhe mostrou como mergulhar em si mesmo. Ninguém o preparou para ouvir o sussurro silencioso por trás da persona. Então, sim, a imersão pode parecer uma desintegração, mas, na verdade, é um processo profundo. É um convite, uma iniciação para o seu renascimento. Você será chamado a liberar tudo o que não é autêntico. Cada rótulo, cada papel, cada identidade que você usou, mas que nunca realmente lhe pertenceu. Você perderá coisas, perderá pessoas, perderá versões de si mesmo que antes pareciam permanentes e terá que liberá-las. Porque se você tentar carregá-las para uma nova fase, elas se deteriorarão em suas mãos. O despertar não lhe oferece uma versão aprimorada de sua vida anterior. Ele a transforma em algo novo, e na quietude que se segue, ele aguarda para ver se algo, qualquer coisa, se atreve a surgir do que foi desfeito. A maioria das pessoas recua. Elas escolhem o conforto em vez da autenticidade, a aprovação em vez da verdade, a segurança de uma rotina familiar em vez do desconhecido. Porque o desconhecido é desafiador. Ele fala uma linguagem que a mente racional não compreende. Ele pede que você sinta, que permaneça, que mantenha o olhar, quando o espelho mostra as partes que você tentou esquecer. Ele revela sua sombra não como algo assustador, mas como uma parte de você, uma parte que você deixou para trás, uma parte que tem ardido silenciosamente, ansiando por voltar para casa, e agora ela o chama. Existem encontros internos que não podem ser expressos com palavras. Eles seguem uma urgência sagrada, a necessidade da alma de se ver sem máscaras. A parte de você que clamou em silêncio,
que aprendeu a se ajustar, a ter receio, a controlar, apenas para seguir em frente na ausência de afeto. E, no entanto, essa mesma parte é onde seu renascimento começa. Agora, ela deseja ser vista, ser reconhecida. O despertar não significa fugir da sombra, significa acolhê-la, deixá-la sentar ao seu lado, encará-la, mesmo quando sua linguagem é desconforto, silêncio ou desordem. A sombra não sussurra, ela se manifesta através de desafios, de hábitos que podem nos sabotar, através de impulsos que parecem ameaçar o que valorizamos. E enquanto você desviar o olhar, enquanto fingir que não está lá, você permanecerá preso, repetindo os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos, os mesmos medos. O que a maioria das pessoas não percebe é que o despertar não é o fim dos desafios, é o começo consciente de enfrentá-los, de verdade, com honestidade, com os olhos abertos, com a alma exposta. É por isso que tão poucos cruzam esse limiar. Porque o despertar não pede pouco, ele pede tudo. Ele exige sua capacidade de sentir profundamente, sua energia para se libertar, sua quietude, sua disposição para se reinventar, sem garantias, sem certeza sobre quem você se tornará do outro lado. Ele pede que você se transforme enquanto ainda vive, que se liberte de padrões mentais para encontrar sua essência, que observe as estruturas de sua identidade desmoronarem e ainda assim diga sim. E nesse sim, tudo começa. Esse processo não exige sua força, ele pede sua entrega. E isso é o que mais intimida o ego, porque o ego foi construído para exercer controle, para controlar o que você sente, o que os outros veem, a história que você conta a si mesmo. Ele foi forjado em um mundo que desaprova a vulnerabilidade, mas sua alma não veio aqui para apenas existir. Ela veio para se transformar. E a verdadeira transformação sempre começa com uma desconstrução. Você deve se desfazer das defesas, desvendar as antigas narrativas e desmontar as estruturas que antes lhe diziam quem você deveria ser. Só então algo autêntico pode surgir. Não algo nascido do medo, mas algo enraizado na essência. E a essência não grita, não exige. Ela espera pacientemente, silenciosamente, para que o ruído se acalme, para que as máscaras caiam, para que a mente se esgote com sua agitação incessante. Então, e somente então, ela sussurra, não em palavras, mas como um anseio profundo e inconfundível, um desejo por algo mais. Não mais sucesso, não mais validação, mas algo mais real, mais honesto, mais vibrante. E esse anseio, não o confunda com fraqueza, não o rotule como tristeza ou desajuste. É o chamado, um sinal profundo de que você está pronto para deixar a ilusão para trás. Mas aqui reside a verdade desafiadora. A maioria das pessoas ouve esse chamado e finge que nada está acontecendo. Elas o escondem sob conquistas, o afogam em distrações, o anulam com a rotina, porque responder a esse chamado
significa perder o mundo que construíram, um mundo feito de areia. E ninguém avisa o quão desafiador pode ser esse primeiro passo. A primeira fase do despertar não é bela, é um processo de redescoberta. Redescoberta do familiar, do seu eu socialmente aceito, do sistema de validação do qual você nunca percebeu que dependia. E nessa redescoberta, você desejará retornar. Sentirá a falta do conforto, da previsibilidade, da segurança de fingir. Mas algo dentro de você não permitirá que você volte, porque uma vez que você viu a verdade, não pode desvê-la. Uma vez que você sentiu a profundidade de sua alma, não pode voltar a flutuar na superfície. Então, você começa a percorrer noites sem sono, manhãs marcadas por momentos de introspecção inexplicáveis, através de relacionamentos que de repente parecem vazios, mesmo que nada tenha dado errado. Você não está desorientado, você está no processo de transição, o espaço entre o que você foi e o que ainda não surgiu. O casulo, o vazio, a zona de transformação onde o antigo se desfez e o novo ainda não se enraizou. É um lugar desafiador, um lugar sagrado, e é ali, na quietude, no silêncio, que sua alma começa seu trabalho mais profundo. A sombra se aproxima agora. Ela não tolera mais ser ignorada. Ela se manifesta em cada reação, cada vulnerabilidade, surgindo do mais profundo de você como uma liberação de sentimentos acumulados ao longo dos anos. E somente quando você a encontra sem julgamento, com compreensão, com entrega, a verdadeira transformação começa. Não da perfeição, mas da autenticidade. Não através do controle, mas abraçando a verdade. E sim, você vai querer se afastar? É claro que vai. Você foi ensinado a evitar o desconforto, a encobri-lo, a suavizá-lo com pensamentos positivos, a disfarçá-lo com uma falsa positividade. Mas o despertar não é uma fuga, é um confronto. É olhar diretamente para o espelho de sua própria fragmentação e se recusar a desviar o olhar. Não se pede que você ignore o desconforto. Pede-se que você o sinta, que se aprofunde nele, que permita que ele o atravesse, que ele lhe mostre o que o conforto nunca poderia. E então, lentamente, algo começa a mudar. Você começa a ver que o desconforto nunca foi o adversário. Era a entrada, a fenda em sua proteção, a rachadura através da qual a clareza finalmente poderia fluir. Você começa a entender que a frustração, a tristeza, o receio nunca foram partes quebradas. Eram mensageiros, cada um carregando um pedaço de sua verdade. E ao realmente ouvir, algo se suaviza dentro de você, algo profundo. Você começa a sentir o que talvez não tenha sentido em anos, ou talvez nunca. Compaixão, não apenas pelos outros, mas por si mesmo. Pela criança que você foi e que talvez não tenha recebido o apoio necessário. Pelo adolescente que construiu barreiras para se proteger. Pelo adulto que confundiu agitação com propósito. Agora você vê tudo sem julgamento, com delicadeza, com admiração,
com uma graça que só surge da superação de um período de desapego. E nessa graça, tudo começa a mudar. Você não sente mais a necessidade de se provar, não busca a perfeição, não acredita que precisa ser consertado para ser digno, porque finalmente você se lembra de quem você é por baixo de tudo isso, e essa lembrança transforma tudo. Você passa a ver que o despertar nunca foi sobre se tornar uma versão melhor de si mesmo. Sempre foi sobre retornar ao que é autêntico. Autêntico com o dinamismo da vida, com a beleza, com a complexidade de ser humano, profundo e desafiador, eterno e com suas fragilidades, ilimitado e com suas marcas. E de alguma forma, essa autenticidade se torna um alicerce sólido, não feito de segurança ou certeza, mas de verdade. E a partir dessa verdade, você não precisa mais convencer ninguém de quem você é. Você não precisa mais se encaixar. Você não precisa mais estar em lugares que diminuem sua essência. Você não precisa mais silenciar sua verdade apenas para se sentir seguro, porque agora você sabe que você é esse lugar seguro. Não porque você resolveu tudo, mas porque você parou de se abandonar, especialmente nos momentos mais desafiadores. Você parou de fugir, e isso transforma tudo. Pouquíssimos chegam a este ponto, não porque sejam incapazes, mas porque ninguém os ensinou a permanecer com o desconforto, a permanecer com o desconhecido, a permanecer com a própria alma, tempo suficiente para realmente ouvi-la. Mas você está permanecendo, e por causa disso, você está se tornando autêntico, não idealizado, não perfeito, mas enraizado, alinhado, profundamente vivo. E este é o começo de uma força inabalável. Você começa a perceber o quanto de sua vida foi construído sobre aspirações que não eram suas, aspirações que você nunca escolheu, aspirações transmitidas pela cultura, pelo receio, por gerações que nunca conheceram a totalidade, apenas a sobrevivência. E a sobrevivência ensina a se retrair, a usar uma máscara, a trocar sua essência por aprovação, a esconder suas necessidades, sua verdade, seus anseios por trás de um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Mas você não está apenas existindo, você está despertando. E com esse despertar vem uma forte e sagrada determinação, um fogo profundo e genuíno contra cada ilusão que você viveu, contra os papéis que desempenhou, contra as maneiras pelas quais você se desconsiderou, apenas para ser aceito. Essa determinação não é um retrocesso, é um renascimento, uma recordação. Eu nunca nasci para viver sem me aprofundar. Você começa a se expressar de forma diferente, não mais alto, apenas com mais clareza. Você diz não sem sentir culpa. Você diz sim sem precisar de permissão. Você para de se desculpar por ser completo. E o mundo não sabe o que fazer com essa versão de você. Ele foi treinado para fazer você se encaixar, para fazer você se adequar, para diluir você em algo aceitável. Mas agora você é uma frequência que ele não pode prever,
uma verdade que ele não pode distorcer, uma presença que desperta os outros apenas por existir. Este é o poder de viver a autenticidade. Não apenas falar sobre transformações, não apenas postar sobre o despertar, mas vivê-lo, respirá-lo, permitindo que ele se mova através de cada momento, sem resistência. E não, nem sempre é ideal. Às vezes, parece um momento de profunda emoção, enquanto seu sistema se reorganiza. Às vezes, significa que você se distancia de pessoas que pensava que ficariam para sempre, porque sua verdade se tornou muito evidente para a quietude delas. Às vezes, significa se despedir de uma vida construída com afeto, mas construída a partir de uma versão de si que você já não é. Este é o custo de se tornar quem você realmente é. Você não perde apenas ilusões, você transforma identidades, você libera o que antes o sustentava. Mesmo agora, você segue em frente, mesmo quando o caminho à frente é incerto, mesmo quando o que o sustentava antes já não se encaixa. Em seu lugar, não há uma nova identidade esperando, mas um vazio, um espaço profundo, uma pausa entre o que foi e o que será. Você se percebe de uma nova forma e não sabe bem quem é. Você se move pelo mundo sentindo-se tanto antigo quanto renovado. Você tenta nomeá-lo, explicá-lo, mas as palavras são insuficientes. Você tenta planejar, mas o futuro permanece em silêncio, porque esse espaço não é para construir, é para ouvir. Ouvir aquele sussurro silencioso por trás de todo o ruído, aquele que gentilmente diz: liberte-se. Liberte-se do plano, liberte-se do tempo, liberte-se da necessidade de entender tudo. Este é o espaço que o molda. Ele o despoja, mostrando o que resta quando não há mais nada para defender. E o que resta é real, não o papel que você desempenha, não a imagem polida que você usava como escudo. O que permanece é a presença, aquele impulso profundo e inabalável de simplesmente estar vivo, sem nada a provar. E nessa quietude, você não encontra o eu que esperava se tornar. Você encontra aquele que sempre esteve lá, o eu autêntico, o eu em processo de aprendizado, aquele que se lembra por que você veio antes que o mundo o ensinasse a esquecer. Você para de perseguir um propósito. Você começa a vivê-lo em cada palavra, em cada passo, em cada escolha que opta pela suavidade quando o mundo exige firmeza. Você para de buscar significado como se fosse uma jornada a ser escalada. Você começa a vivê-lo na forma como você anda, como você se relaciona, em sua recusa em abandonar sua essência quando o mundo se torna complexo. Esta é a parte mais profunda do despertar, não porque está escondida, mas porque não pode ser ensinada, só pode ser vivida. Não é um destino, nem um momento de revelação, é um ritmo, um retorno, uma recordação do eu por trás da sombra, o eu antes dos papéis, o eu além da narrativa. E quando você começa a viver a partir desse lugar, não apenas visitá-lo, mas realmente vivê-lo, tudo muda.
não de repente, não ruidosamente, mas inegavelmente. A vida se torna mais tranquila e mais plena. Você para de se justificar para aqueles que nunca ouviram. Você para de depender de sistemas ou estranhos para seu conhecimento interior. Você para de comprometer sua verdade apenas para se encaixar. E então, algo inesperado acontece. Você para de buscar conexões, porque finalmente entende que você é o que busca. Sempre foi. Não está esperando em uma imagem no espelho, nos olhos de outra pessoa ou em um momento futuro. Está aqui agora, dentro de você. E você começa a confiar. Uma vida alinhada com a verdade se desenrola em seu próprio ritmo. O que se desfaz nunca foi seu. O que permanece o encontrará nesta nova frequência. Você não apressa mais o processo, não implora por clareza, não teme mais o desconhecido, porque você está em casa dentro de si mesmo. O desconhecido agora parece um lar, não porque se tornou familiar, mas porque dentro de seu mistério você encontrou um tipo diferente de força, uma que não surge da vitória, mas da desconstrução, do desmoronamento e de ainda assim avançar. Essa força não se manifesta de forma evidente, não busca reconhecimento, não brilha pelos padrões de valor do mundo. É silenciosa, é soberana. É a força de alguém que se lembrou de quem é sem precisar ser visto. Porque quando você permite que tudo o que não era autêntico se desfaça, o que resta é indestrutível, não porque não possa ser desfeito, mas porque já o foi e retornou com uma verdade mais profunda. Você não caminha mais pela vida buscando validação de sua importância. Você caminha como a própria prova, não para os outros, mas para a sua alma, para aquela parte íntima de você que se lembra do custo de encontrar sua própria voz, de seguir seu próprio caminho, de transformar a ilusão apenas para se sentir autêntico novamente. Esse tipo de força não é construído da noite para o dia, é forjado em desafios, na hesitação diante da verdade, naquelas longas noites em que você não tinha certeza se conseguiria. E agora, apenas seguir adiante não é mais o objetivo. Agora, há apenas a verdade. Sua vida parece mais simples, não porque seja mais fácil, mas porque você parou de desperdiçar energia sendo quem você não é. Você não forma laços por medo de estar sozinho. Você não troca seu tempo por validação. Você não dilui sua profundidade para ser aceito. Você se conheceu bem demais para fingir novamente. O que antes parecia um fardo, o isolamento, as frustrações, o silêncio, agora parece uma bênção, porque o trouxe até aqui, à quietude, à verdade, a um refúgio interior que ninguém fora de você pode dar ou tirar. Agora, você observa os outros buscando bens, perseguindo significados como sombras. E você não os julga, porque você também já esteve lá. Você ainda carrega as marcas, mas agora carrega a luz também. Não uma luz ofuscante, mas uma tranquila, uma luz que chama e sussurra. Você pode parar de buscar agora.
Você pode sentir novamente. Você pode retornar a si mesmo. Alguns verão essa luz em você. Eles reconhecerão o que anseiam lembrar em si mesmos. Outros não verão. E tudo bem, porque você não precisa mais despertar ninguém. Você só precisa permanecer em seu próprio caminho, enraizado, aberto, autêntico. Esta é uma transformação silenciosa. Não lutar contra o sistema, mas parar de alimentá-lo. Não pregar sobre a mudança, mas incorporar o que não pode mais ser negado. Sua presença se torna um espelho, não um que elogia, mas um que revela. Alguns se desfarão diante dele, outros despertarão. Mas a reação deles não é sua responsabilidade. Sua única tarefa é permanecer o espelho, permanecer a clareza, permanecer o fogo. O despertar espiritual não se torna poder através da demonstração. Ele se torna poder através da presença. Você se torna algo inabalável, porque não vive mais da superfície. Você vive da fonte, do eu que nunca foi perdido, apenas adormecido, empurrado para as sombras de sua alma pelo receio, pelo hábito e por experiências desafiadoras. E agora você se lembra. Você se lembra como descansar sem culpa, como sentir sem carregar o que não é seu, como se expressar sem se diminuir, sem pedir permissão para existir. Você se lembra como caminhar por este mundo sem a necessidade de explicações, porque sua existência não é mais uma pergunta, é uma resposta. Você não pergunta mais, quem devo ser? Agora, com serena certeza, você diz, eu já sou. Esse é o ponto de virada final. Essa jornada nunca foi sobre se tornar mais. É sobre se tornar você por completo, inteiramente, sem desculpas. O sagrado e o autêntico, a chama divina e os momentos de desconstrução, as marcas transformadas e os aprendizados que ainda se revelam, os novos inícios que começam a florescer. Tudo faz parte de você. E agora, finalmente, tudo é permitido. Nada é banido, nada é negado. Você não tenta mais fugir da sua humanidade. Você não está fugindo da sua experiência. Você a está vivendo plenamente, com os olhos abertos, o coração exposto, o espírito aberto e a alma forte. Você avançou no processo de despertar, não porque o dominou, não porque o transcendeu como um místico inatingível. Você avançou porque permaneceu. Você não se elevou acima das dificuldades. Você permitiu que elas o transformassem repetidamente. Você permaneceu firme enquanto o despertar o desconstruía, o esvaziava, retirava ilusões, identidades e máscaras. E nas profundezas do que você pensava que era, algo autêntico nasceu. Você não se tornou uma versão aprimorada de si mesmo. Você se tornou uma versão autêntica. E essa é a transformação mais profunda. Agora você carrega algo consigo, algo além das palavras, uma frequência, um conhecimento ancestral, uma luz silenciosa que não brilha para ser vista. Ela simplesmente existe. Esta não é uma representação, é presença, pura presença enraizada. E agora você caminha pelo mundo
sem buscar o próximo ápice, o próximo sinal cósmico, a próxima fase de crescimento, porque você vive como alguém que já despertou. Muito poucos atingem esse espaço, não porque não possam, mas porque recuam cedo demais. Eles se aproximam, sentem o calor e recuam, mas você não. Você permaneceu, você se voltou para dentro, você mergulhou em suas próprias profundezas, você enfrentou as sombras, os desafios, o silêncio. E nessa quietude, você encontrou algo inesperado. Você encontrou um lar dentro de si mesmo. Agora, você não se move pela vida buscando nada. Você se move para irradiar. Você não age para provar. Você age porque você é. Você está presente e em sua presença os outros sentem algo diferente. Não pelo que você diz ou faz, mas simplesmente porque você permaneceu. Você sentiu as dificuldades e, contra todas as expectativas, escolheu persistir. E essa escolha profunda transforma tudo. Se esta mensagem ressoa com você, não a deixe passar despercebida. Convido você a se juntar a nós, a ativar as notificações e a explorar outros conteúdos que temos preparado. Não estamos aqui para mudanças superficiais. Estamos aqui para transformações autênticas. Este espaço não é para todos. É para aqueles prontos para se desapegar do programado, do passivo, do condicionado e mergulhar plenamente em seu despertar. Então, se você ainda está aqui, se sente essa mudança, não apenas observe, comprometa-se com a jornada. Estamos apenas começando.